E, pessoal, eu estou aqui com o Gustavo Mendes Lima Santos. Nossa, parece que eu estou muito perto da câmera, né? Deixa eu afastar aqui um pouquinho para vocês me verem. Então, vamos lá. Eu queria agradecer muito o meu convidado de hoje, que é o Gustavo Mendes Lima Santos. Ele é gerente da Anvisa e ele está fazendo do carro só para honrar esse convite que a gente fez. Então, Gustavo, quero te agradecer muito. Eu vou começar te apresentando e aí eu já te passo a palavra para falar alguma coisa, um pouquinho, e depois a gente entra com as perguntas, tá? E para o pessoal que está nos assistindo, vocês estão vendo que a gente está fazendo pelo Zoom. De vez em quando eu faço assim, um sistema um pouco mais complicadinho, mas vocês podem mandar perguntas que eu vou repassar aqui para o Gustavo. Como é esse sistema, a gente tem um limite de 1 hora para transmissão, então 2h05 a gente interrompe antes dele nos derrubar. Então, o Gustavo Mendes Lima Santos é farmacêutico pela USP, historiador pela UNB, mestre em farmacologia e toxicologia pela UEL e especialista em saúde pública pela Fiocruz. Ele está na Anvisa desde 2003 e atualmente ocupa a gerência geral de medicamentos e produtos biológicos, sendo responsável pela equipe que avalia e recomenda a aprovação de medicamentos e vacinas. O Gustavo é quem deu o parecer final para as vacinas da AstraZeneca, a Coronavac e agora Pfizer, né? Notícia excelente de ontem. Então, Gustavo, seja bem-vindo e vou abrir para você falar um pouquinho, aí a gente começa com as perguntas. Tá certo. Obrigado, Silvia, pela oportunidade e obrigado a todos que estão acompanhando aqui a live. Realmente é uma honra estar aqui e tendo a oportunidade de explicar um pouco do que é o procedimento da Anvisa, né? Eu estou há 18 anos, como você disse, trabalhando na Anvisa e sei que ao longo dos anos a estruturação da agência e essa reputação que a gente tem agora é fruto de muito trabalho dos servidores. Eu estou aqui representando uma equipe da minha equipe mesmo, são mais de 250 pessoas, mas a Anvisa tem aproximadamente 2.000 funcionários e a gente está muito feliz de poder estar mais próximo das pessoas, explicar a função de uma agência reguladora, para que existe alguém que vai lá e avalia os documentos, avalia as informações que são importantes para definir qualidade, segurança e eficácia de medicamentos e vacinas. Então, muito obrigado mais uma vez. Gustavo, eu trabalho já há muito tempo com a Anvisa. Se você precisar fazer qualquer coisa aí, você avisa, a gente dá uma paradinha. Não, pode ir. Bom, eu trabalho bastante tempo com a Anvisa, mais com a área de toxicologia para produtos agrícolas, ali com a Digitox. Tive o prazer de trabalhar muito tempo com a Meiruzi e estou adorando ver a participação dela, o trabalho dela nessa aprovação das vacinas. Eu sei que vocês fazem não só a aprovação de vacinas, fazem medicamentos e produtos biológicos como um todo, mas a gente só quer saber da vacina. Pois é. É geral, né? Eu acho que é no mundo inteiro. Então, quando que a gente vai ser vacinado, né? Então, depois de 1 ano de pandemia, hoje a gente completou mais de 250 mil mortos, só temos motivo para lamentar, mas a gente pode brindar a ciência porque num tempo recorde a gente tem um monte de vacina disponível aí no mundo, hoje 3 vacinas disponíveis no Brasil, e ainda com a participação de 2 instituições brasileiras de muito renome, mas que ganharam mais importância, que são a Fiocruz e o Butantan, e a Anvisa agora ganhou muito espaço na mídia, mas finalmente está sendo reconhecida por aquilo que ela deve ser, por um bastião da ciência, vamos falar, né? Então, primeiro eu queria te perguntar como é que é o rito de aprovação de um medicamento ou vacina, independente dessa questão da emergência, da pandemia. Então, quando a gente avalia um medicamento com fim regulatório, né, que a gente diz que seria a avaliação de uma agência para que o medicamento possa ser utilizado pela população. A função da agência é esse, né? A gente se preocupa basicamente com 3 aspectos, que é segurança, qualidade e eficácia. Segurança são aqueles aspectos relacionados a quais as reações adversas que podem acontecer. A gente sabe que qualquer substância que a gente chama de exógeno, ou seja, qualquer substância que vai ser inserida no nosso corpo,
ela tem o potencial de causar alguma reação, e a gente precisa saber quais são e monitorar isso. Por isso que a gente precisa fazer estudos, por isso são conduzidos estudos clínicos, estudos em humanos, mas estudos também em modelos laboratoriais, animais, para verificar quais reações essas substâncias podem acontecer, e nós, como agência reguladora, precisamos ter um mapa muito claro ali de qual é a porcentagem das reações, quais são as graves, quais são as leves, para a gente poder colocar isso em bula. Outro aspecto é a eficácia, porque precisa funcionar, né? O medicamento, a vacina, ela precisa funcionar, ou seja, é preciso saber para que serve, qual é a população-alvo que vai ser beneficiada dessa vacina ou desse medicamento. Então, é para criança, é para idoso, é para gestante, é para alguém que tem alguma comorbidade. Então, a gente precisa ter esse percentual, essa eficácia, e geralmente num percentual de eficácia, né? No caso das vacinas, tem se discutido muito isso. E não basta, também são estudos clínicos que mostram se um medicamento ou uma vacina é eficaz. Mas não basta ser eficaz e seguro nos estudos clínicos se, quando a gente for fabricar em massa esse produto, ou seja, quando as fábricas realmente forem disponibilizar esse medicamento, essa vacina para a população, se a gente não souber que essas mesmas condições de qualidade vão se manter. Então, esse é o terceiro aspecto, esse é o terceiro pilar. A qualidade é isso, eu preciso saber se, quando for fabricado, naqueles equipamentos, com aquelas condições, por aquelas pessoas, aquela vacina ou aquele medicamento vai manter as características que foram observadas nos estudos clínicos. Então, esse é o processo, e para isso a gente tem uma equipe de especialistas que avalia cada um esses aspectos, cada uma parte desses aspectos, para justamente trazer essa segurança, e é emitido um parecer. Os nossos pareceres sobre vacina, sobre medicamentos, são pareceres públicos, onde as pessoas podem consultar todos os estudos que foram realizados, todas as informações que nós consideramos para tomar essa decisão. Além do que, tem a bula, né? A bula é também um produto, parte dessa avaliação entre a empresa e a Anvisa e as agências reguladoras, que diz ali como deve ser utilizado, qual a dose, quem vai ser beneficiado, quais são as reações adversas, e por isso as pessoas, então, têm esse produto e sabem o que foi a decisão da agência. Uhum. E nesse caso, na pandemia, houve alguma mudança nesse rito? Pois é, teve que haver, né? Na verdade, quando a Uhum. gente pensa que esse conjunto de informações que são avaliados pela agência é um volume enorme de informações, e a gente sabe que são muitos medicamentos que solicitam registro na Anvisa, né? A gente tem uma fila, que inclusive é pública no nosso site, uma fila de registro de medicamentos e vacinas que estão aí aguardando essa análise. Essa fila, ela é fruto não só de novos registros ou novos produtos que estariam disponíveis para a população, mas também o fato de que alterações que podem impactar a segurança, qualidade e eficácia precisam ser avaliadas por nós também, para a gente ter certeza de que podem acontecer. Então, por isso, quando começou a pandemia, a gente viu que a gente precisaria reorganizar as prioridades. Então, a gente primeiro, o que a gente fez primeiro? A gente colocou na frente todos os pedidos de produtos que estavam relacionados à Covid, porque a gente sabia que a situação de pandemia é mais urgente, sabe que a situação de pandemia é mais urgente nesse momento. Uhum. Então, essa foi a primeira reorganização que a gente fez. A outra reorganização que a gente fez foi focar equipes para isso. Então, a gente criou um comitê de especialistas que estava focado em petições desse tipo, justamente para que a gente pudesse dar uma resposta rápida para esses pedidos e pudesse avançar com a disponibilização. Então, essa foi outra reorganização. Além do fato de que, usualmente, quando a gente registra um produto, a gente aguarda a totalidade das evidências. Então, muitas vezes, esse processo é mais lento por causa disso, porque para se desenvolver um medicamento, por exemplo, para saber o prazo de validade, se realmente o prazo de validade de um medicamento é de 2 anos, tem que se aguardar, geralmente, esses estudos de 2 anos para definir esse prazo. No caso da pandemia, a gente não poderia esperar tanto tempo. Então, a gente começou a trabalhar com o que a gente chama de termos de compromisso. Então, a gente tem muito mais flexibilidade agora de repente, se um dado que não for crítico, claro, se não for impactar a segurança das pessoas ou pôr em dúvida a eficácia do medicamento ou vacina,
esses dados poderiam ser submetidos depois por meio de compromissos. Entendi. Quer dizer, então, claro que quando a gente está falando nesse caso de validade, com a escassez de vacina, a gente nem consegue, né? Se pensar daqui 2 anos. É claro que tomara que elas nem precisem chegar nesse prazo e que elas venham para a gente, né? Você falou que acabou mexendo com pessoal. A Anvisa tem pessoal e tem equipamentos e recursos necessários para uma situação dessa? Vocês sentiram dificuldade nisso? Eu te faço essa pergunta porque em outras áreas que eu já trabalhei com a Anvisa, quando a gente reclama da demora, e eu não estou falando em situações de emergência, estou falando em situações normais, sempre vem a resposta da dificuldade da falta de estrutura, de que deveria ter um pouco mais de atenção do governo federal para a estrutura da Anvisa e de vários outros órgãos governamentais, porque faltam equipamentos, falta recurso, faltam laboratórios, falta pessoas. Como é que é hoje a estrutura da GGMed, olhando para a situação de pandemia e para a situação normal? Se a gente for pensar em estrutura física, a gente tem uma estrutura muito boa, né? A situação de pandemia, na verdade, acabou fazendo a gente repensar os fluxos de trabalho, porque acho que no mundo inteiro, né? Todo mundo teve que repensar. Hoje a gente trabalha muito mais de casa, trabalha com os nossos recursos de computador, de internet, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente tem uma situação que não é... E como a gente trabalha, basicamente, nós somos pareceristas, né? Nós avaliamos os dados, nós precisamos ter acesso aos dados. Então, isso não exige uma estrutura laboratorial muito complexa, uma estrutura empresarial muito complexa, nem laboratório, né? A gente não faz as análises aqui. Uhum. Então, por isso que nessa parte eu não vejo uma grande questão. Agora, na questão de pessoas, a Anvisa, para especialista, a Anvisa só teve 2 concursos, um em 2004 e outro em 2014. E é natural que ao longo do tempo... Eu trabalho há muito tempo na mesma área, né? Mas muita gente já trocou de área, já está em outros estados, já está em outras funções, e etc. E é natural ter uma perda das pessoas. Então, eu acho que sim, a gente teve um impacto por causa da pandemia, porque a gente teve que focar nisso. Se a gente for pensar, eram petições que não existiam antes, né? Eram pedidos que não existiam fora da situação de pandemia. Muitos novos estudos vieram para o Brasil, muitas novas propostas vieram para o Brasil, e isso demandou de esforço de equipe que estava destinado para outras atividades de medicamentos ordinários. Então, eu considero que sim, nós temos uma equipe de especialistas e também de técnicos insuficiente. Isso já foi passado para a diretoria, inclusive o diretor Barra foi falar com o Ministério da Economia para sensibilizar da importância de ter concursos, e tem que ser servidores que são servidores de carreira, porque é um trabalho que exige um comprometimento, exige uma liberdade para a decisão que envolve essa premissa do serviço público, né? Então, a gente tem que estar isento para tomar as nossas decisões, e a gente tem que ter a estabilidade para poder tomar as decisões nesse sentido. Então, por isso que a gente tem buscado, sim, novos recrutamentos aqui. Muito bom. Não, isso é importante para todas as áreas mesmo. Já sofremos aqui com outras situações, a gente tenta sempre dar apoio e usar a pressão política de forma favorável, né? E aí eu vou falar de pressão política. Vocês vêm sofrendo uma pressão muito grande. Eu até vejo uma pergunta aqui que é pressão pura. A única pergunta que a gente recebeu com a liberação da Pfizer, os laboratórios particulares poderão comprar e vender vacina, senão o que falta para isso acontecer? A pergunta da Cecília. Eu quero esclarecer, para não te colocar numa situação difícil, que a Anvisa não estabelece essa questão da compra e venda. Isso é uma questão política e também do Ministério da Saúde. Agora, a Anvisa está só nesse papel de aprovar ou não, né, Gustavo? Então, eu não sei se você quer dar sua opinião sobre essa pergunta, mas eu sei que não é uma questão Anvisa. Pois é, na verdade, o que talvez seria interessante contribuir para o entendimento é que o registro realmente é diferente da autorização de uso emergencial. A autorização de uso emergencial ela foi idealizada
para favorecer o rápido acesso a vacinas que estavam ainda, né, gerando as suas evidências, claro que vacinas seguras e com eficácia mínima de 50%, mas que ainda estavam gerando dados para poder submeter um registro, porque quando submete um registro a gente espera um volume de informações maior. E com o registro, então, quer dizer, a autorização de uso emergencial é focada mesmo para disponibilizar vacina no âmbito, preferencialmente no âmbito público. Então, é a ideia de trazer o acesso mais rápido para populações vulneráveis. Então, tem esse foco a autorização de uso emergencial. Já o registro, não. O registro é essa instituição que existe desde 76, né? A Lei 6360 é de 76, que diz que, para se comercializar ou disponibilizar para uso, precisa da autorização do Ministério, na época era o Ministério da Saúde, agora é a Anvisa, né? Então, com o registro, a empresa pode negociar, ela poderia fazer as suas negociações tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, porque ela tem essa premissa legal. Mas isso envolve outras questões que não passam pela Anvisa, né? Sobre quem vai comprar, qual vai ser o preço, e essas questões que precisam ser definidas aí para ver se é ético disponibilizar para iniciativa privada ou não. Estou vendo muito debate nesse sentido, mas não cabe à Anvisa, definitivamente. Vamos entrar nisso, porque eu quero a sua opinião e não a posição. Com relação, ainda falando desse trabalho da Anvisa, teve muita pressão, chegou num determinado momento em que vocês aparentemente estavam prontos para analisar, mas não chegavam os pedidos emergenciais, né? Tinha passado a fase 1, fase 2, mas a fase 3, os laboratórios não entregavam os dossiês e vocês ficaram sofrendo a pressão, mas de mãos atadas. Como é que vocês avaliam esse trabalho dos laboratórios no Brasil? Não estou nem dizendo dos laboratórios brasileiros, né? Você acha que eles poderiam ter antecipado isso ou todas as etapas que foram cumpridas, elas eram absolutamente necessárias? Não, eu acho que a gente foi um caso de sucesso, na verdade, sabe? Porque o Brasil conseguiu atrair 4 estudos de vacina. Isso significa que existe um reconhecimento internacional não só da nossa capacidade científica de realizar estudos aqui no Brasil, mas também da agência reguladora que zela pelo que a gente chama de boas práticas clínicas, né? Porque assim, o estudo clínico ele precisa ser confiável. E para que uma empresa decida fazer um estudo aqui no Brasil, precisa ser um país que ofereça uma estrutura de confiabilidade, não só da própria empresa que patrocina o estudo, mas também da agência reguladora que vai zelar pelo cumprimento dos códigos de execução de estudos clínicos. Então, isso foi um reconhecimento muito bom para a gente. E a gente vê que, no caso das vacinas, a gente tem um prazo de 11 meses, né, entre a declaração e a aprovação. Isso é um tempo bastante interessante, porque não significa de forma alguma que nós abrimos mão de segurança, de eficácia ou de qualidade das vacinas, mas sim o fato de que existe um conhecimento científico acumulado importante e que faz com que se realmente tenha conseguido atingir esse grau de conhecimento da tecnologia para que pudesse ter um desenvolvimento tão rápido. Então, eu vejo que... Desculpa. Eu vejo que... Junto. Não é Covid, né? Não, gasguei aqui, estou engasgando. Eu vejo que a gente preparou a estrutura regulatória para que para que a gente pudesse fazer as análises, mas a decisão mesmo de quando vai submeter um pedido é das empresas. E elas têm que saber naquele momento se elas conseguem cumprir todos os requisitos, porque não adianta submeter sabendo que não tem as informações ou que não cumpre com aqueles critérios que são considerados mínimos para que se possa prosseguir. Então, eu não acho que haja um problema com os laboratórios brasileiros, não. Eu acho que foi realmente o máximo que todo mundo pôde fazer para que pudesse chegar o mais rápido possível. Uhum.
Isso é importante dizer também. Quando você fala em estudos conduzidos no Brasil, eles também vão ser usados para habilitar as vacinas fora. Então, quer dizer, a gente tem esse nível de excelência, sim, né? A Anvisa é reconhecida no mundo por isso. Voltando a falar de pressão. A gente viu também um descompasso entre os governos federal e estadual. Especialmente quando a gente fala daqui de São Paulo. Você é de São Paulo? Eu estou notando pelo seu sotaque que você não é de Brasília. Eu sou de São Paulo, sou de São Paulo, mas já me considero brasileiro, que eu moro aqui desde 2003. Entendi. Não, mas não pegou o sotaque ainda. Brasileiro fala que não tem sotaque, né? Brasileiro acha que eu tenho sotaque neutro, assim, mas eu reconheço. Mais ou menos. Eu reconheço. Bom, desculpa. Então, especialmente quando a gente fala São Paulo. Esse atraso, inclusive na apresentação de estudos, percebido pela população, tá? Eu já entendi que na visão da Anvisa esse prazo ele foi bastante adequado, até porque eu acho que era uma situação que a gente nunca tinha vivido. Mas esse atraso percebido pela população, você acha que pode ter tido alguma interferência desse descompasso entre os governos? Eu não sei se eu entendi direito. Você atrasa o que exatamente você está falando? Atraso no quê? A população ela teve uma percepção de que houve um atraso, principalmente, vamos ser mais claros aqui, no lançamento da Coronavac. Né? A Coronavac tinha essa questão, Butantan, Dória versus Bolsonaro, e é uma vacina de São Paulo, não é uma vacina do Brasil, o Butantan, e ficou toda essa celeuma, e deu a percepção de que atrasou o registro, né? Aí, no dia que ia lançar, que teve a aprovação, já estava tudo pronto para o lançamento aqui em São Paulo, deu todo aquele bafafá com os outros governadores. Você acha que isso interferiu de alguma forma? A gente viu, inclusive, um posicionamento dos servidores da Anvisa dizendo que a Anvisa não é uma instituição política, inclusive tentando sair desse furacão aí que realmente não tem nada a ver com vocês, né? Pois é, não, isso eu mantenho, a gente tem que manter isso, a gente não pode se pautar pelo que é a política, pelo que o que são metas de gestão, porque, na verdade, o nosso rito é científico. Então, o que eu observo nesse caso é isso, né? Teve um descompasso entre o que é o rito científico e as fases que precisam ser feitas no rito científico para se concluir sobre eficácia, sobre segurança, e o que foram as estratégias políticas de comunicação, de negociação, etc. Então, assim, para nós, o momento, o rito foi seguido pelos técnicos, pelos pesquisadores, foi seguido, né? Então, assim, até no caso a Anvisa sofreu muito questionamento quando teve a interrupção do estudo, né, da Coronavac. Uhum. Naquele momento, muita gente, mas a Anvisa está fazendo isso para prejudicar, porque a vacina do Dória, a vacina do Bolsonaro, não sei o que e tal. E, na verdade, quem sabe do que são os ritos científicos e regulatórios dos estudos sabe que isso é uma questão absolutamente comum durante os estudos. A gente teve alguma questão que nós não conseguimos entender, a gente para até a gente saber exatamente com detalhes o que aconteceu e ver que não, está tudo bem, vamos seguir. Então, eu acho que e depois também as questões de não anúncios de eficácia, mas aí não tinha tido revisão por ninguém ainda. Então, assim, essas questões que são além do que é o rito científico, em que, quando você conclui uma pesquisa, você compartilha com os seus pares, primeiro, porque assim, a ciência não é assim, eu vi aqui, eu falei, pronto, é isso. Os pares têm que validar, as agências reguladoras, no caso de registro, têm que validar esse dado. Então, assim, precisa ter olhares distintos recalculando essas informações para ter certeza. Então, eu acho que essa questão na minha visão, houve uma questão mais política da vacina aí, mas que a Anvisa tem que se manter fora, porque não nos cabe isso, né? O que a gente quer é avaliar se a vacina é segura, por causa tem qualidade. Uhum. Falando ainda nessa interferência, nessa forma de apressar a vacina, a gente viu essa semana ainda
uma interferência do Congresso Nacional falando na aprovação em 5 dias. E agora na liberação de compra de vacina por instituições privadas com garantias privadas. Deixa eu entender um pouquinho. Essa aprovação em 5 dias, ela quer dizer que vocês têm que avaliar tudo e liberar em 5 dias? E a minha segunda pergunta é, se essas garantias privadas, elas prescindem de avaliação da Anvisa. Então, quer dizer, já existe uma garantia, uma vacina aprovada em outro lugar, ela poderia ser usada aqui, comprada aqui? É isso ou não? Tudo segue o rito da Anvisa? Pois é, Silvia, eu tenho até dificuldade para responder essas perguntas, porque, assim, são de uma esfera fora da questão técnica, né? Então, se você vê, por exemplo, são várias iniciativas com diferentes prazos, né? 5 dias, 7 dias, 72 horas. E o que a gente tem falado sempre é essa questão, né? De que, assim, o prazo, a gente tem trabalhado num prazo bastante desafiador, né? No caso da autorização de uso emergencial, a gente autorizou 2 vacinas em 9 dias. No caso do registro, a gente autorizou em 18 dias o registro da Pfizer. Então, assim, são prazos que têm por base nosso esforço, e a gente está fazendo um esforço dia e noite para poder dar a resposta rápida, porque a gente sabe da importância disso, e com base na nossa experiência de análise. A gente sabe que é um volume de informações que precisa ser considerado, pontos críticos. A gente já focou muito nos pontos críticos, fez um exercício para não perder tempo com questões que são desnecessárias, que são menos importantes nesse momento. Então, nós já estamos trabalhando com um processo otimizado. Então, essa tentativa de colocar um prazo para a gente é uma questão e sem considerar o que é cada particularidade, porque, olha só, veja bem, tem vacina, no caso das vacinas da autorização de uso emergencial, a gente já vinha recebendo as informações, tanto acompanhando o estudo, quanto recebendo informações por meio de um procedimento que a gente criou, que chama submissão contínua, né, em que a empresa vai mandando os dados aos poucos, para que a gente vá avaliando e isso possa otimizar o tempo de análise. Isso é muito diferente de quando a gente recebe uma vacina que a gente não sabe nada, que a gente não conhece a vacina, não sabe como ela foi fabricada, e vai fazer uma análise. Então, assim, são situações diferentes. E tem a questão da autorização em outros países, né? Isso é um argumento que tem surgido muito assim, não, mas está aprovado lá fora, por que você tem que reanalisar aqui, né? Já está aprovado lá fora. Então, primeiro, é importante deixar claro isso, Silvio. Em nenhum momento a gente quer fazer retrabalho de outras agências que são referências para a gente e que a gente tem acordos de confidencialidade, que a gente sabe que estão no mesmo nível de desenvolvimento regulatório que nós. A Anvisa galgou esse patamar, né, de reconhecimento. Em 2019, a gente teve o auge do nosso reconhecimento, que foi quando a gente foi aceito no comitê gestor do ICH, que é um dos principais fóruns de agência reguladora. E isso foi um reconhecimento de que, internacionalmente, a Anvisa também é vista como uma agência que busca as melhores práticas regulatórias. Então, se é uma agência que a gente sabe que está comprometida com isso, a gente não precisa fazer esse retrabalho, a gente não quer fazer esse retrabalho. Então, assim, o que sobra para a gente aqui analisar é justamente o fato de que nem sempre a vacina que é aprovada lá fora é a mesma que vai ser aprovada aqui. Por quê? Porque às vezes muda o local de fabricação, muda insumo, muda processo de fabricação, e no caso da vacina que a demanda é global, a gente sabe que isso vai acontecer, porque nem sempre uma fábrica vai conseguir dar conta de fabricar para o mundo inteiro. Então, a gente precisa avaliar essas particularidades que são o caso do Brasil. Então, agora, quando se coloca, por exemplo, uma agência que não segue, que não se compromete com esses acordos internacionais, com esses ritos regulatórios internacionais, a gente corre o risco numa situação não só de a agência não ter condições de tomar uma decisão, porque não teve acesso a dado nenhum e não tem informações sobre o racional que a outra agência adotou para aprovar, e também o fato de que, se a gente não conhece o produto, como é que a gente vai monitorar esse produto, né? Como é que a gente vai fazer o acompanhamento, saber o que tem ali, e num eventual caso, por exemplo, de desvio de lote, ou um caso de impureza, alguma coisa que possa acontecer, que possa trazer algum dano para as pessoas, a gente não vai ter um parâmetro para comparar. Então, assim, a nossa luta como especialistas, como técnicos aqui da Anvisa,
é que a gente possa ter acesso a todos os dados e possa tomar uma decisão consciente. Ótimo. É importante lembrar, acho que quem não conhece um pouco mais dessas questões toxicológicas, muitas vezes a impureza, existe o produto principal, existem vários outros componentes ali. E nesses componentes tem impurezas, e muitas vezes as impurezas elas podem ser muito mais tóxicas do que o produto principal. Então, essa é uma questão. Outra pergunta relacionada a essa análise no Brasil: existem diferenças étnicas que levem a uma avaliação diferente, ou dietéticas, ou regionais climáticas, que a gente precise de alguma avaliação diferente, ou é só essa questão de especificação mesmo? Olha, até o momento, a questão das diferenças que a gente tem visto são diferenças relacionadas às cepas, né? Às variantes, essas questões, assim. A gente não viu nenhuma questão fisiopatológica ou alguma questão étnica que coloque alguma pergunta a mais nesse sentido. Mas é claro que a gente tem que fazer as perguntas e cabe à própria empresa fornecer dados. A gente avaliou, até o momento, a gente só acompanhou essas vacinas que a gente teve acesso aos dados, né? Então, pode ser que surja alguma outra vacina que tenha uma interferência nesse aspecto que a gente precisa avaliar. A pergunta sempre vai existir. É possível extrapolar os dados gerados nessa população, nesse grupo étnico, que foi testado nessas condições para o Brasil? Vai caber à empresa montar esse racional para nos convencer de que é possível. E nesse curto espaço de tempo, dá para fazer essa análise? Qual espaço de tempo? Tem que ver isso, né? Qual espaço? Não, são vários intervalos que a gente está falando, né? Os de pesquisa, mas vocês conseguiram aprovar em 5 dias. Eu imagino que nesse caso de 5 dias vocês não tenham muitas exigências, né? Já estava absolutamente convincente o pacote. No caso da Coronavac e da AstraZeneca, que foram, na verdade, foram 2 vacinas em 9 dias, né? Então, nesse caso, Só que tem que lembrar desse detalhe, que tem que lembrar que... Eu trabalho com defensivos há muitos anos. Eu tenho o caso de 12 anos para aprovação de um produto novo. Quando alguém me fala em 18 dias, 9 dias, é real. Não, pois é. Não, e é uma coisa que, assim, demandou uma equipe muito... A gente tem uma equipe de 30 pessoas e a gente... 24 horas, né? Eu lembro de madrugadas, a gente discussões, porque você trabalha, a gente que trabalha com ciência sabe que tem interpretações também, né? A gente tem que interpretar dados e interpretar dados, é claro que sempre busca objetividade, mas tem formas de se interpretar dados, tem pressupostos, então assim, tudo isso gera discussão, né? A gente precisa alinhar pressupostos para chegar à mesma conclusão. E até alinhar isso é discussão, são várias discussões. Então, a gente passou madrugadas discutindo, falando, olha, esse dado aqui... E aí pode ter cientistas que são mais conservadores, outros mais liberais. Tudo isso precisa ser alinhado nesse contexto, né? Então, eu vejo que, assim, a gente conseguiu abarcar essas questões principais, as questões que oferecem risco para a vacina, a gente conseguiu. E também lembrar que a gente... já vinha recebendo esses dados, né? A gente já vinha acompanhando os estudos aqui no Brasil. As 3 vacinas que estão aprovadas hoje fizeram estudo aqui no Brasil. Então, a gente tem um mapa de segurança, de imunogenicidade, de eficácia bem claro. Então, por isso que a gente conseguiu ser bastante ágil. Tá. Quando você fala você falou que as 3 fizeram os estudos no Brasil, mas existe a possibilidade da aprovação de algumas outras vacinas por harmonização internacional. A Anvisa considera as questões concorrenciais nesse caso? Porque, por exemplo, eu imagino que custe muito caro conduzir as pesquisas aqui no Brasil e entregar todos esses estudos. Não entregar os estudos aqui do Brasil não pode ser um facilitador comercial. Eu não estou nem avaliando a questão da disponibilização para vacina, que eu acho que tinha que ter o máximo possível, mas não pode ferir a concorrência entre os laboratórios?
está dizendo ferir a concorrência, deixa eu ver se eu entendi exatamente. Se a vacina não fizer o estudo aqui no Brasil, concorrer com quem fez aqui no Brasil? É isso, tipo. Porque, mas você tem que lembrar, Silvio, o seguinte, que na verdade nunca existiu a obrigatoriedade de fazer estudo aqui no Brasil, né? Uhum. O guia de autorização de uso emergencial, na verdade, assim, vamos pegar do começo, né? Nunca existiu. A lei, nem nenhuma regra da Anvisa determina que se faça estudo aqui no Brasil. Então, isso foi uma decisão das próprias empresas de fazer. Foi nesse movimento que eu falei para você, de que as vacinas, de que o Brasil tinha estrutura. O Brasil foi muito procurado também porque era um país que estava circulando o vírus, né? Era um país que tinha muitos casos, uma incidência grande da doença. Então, fazer estudo de vacina nesse contexto é mais rápido. Por quê? Porque a eficácia da vacina ela é medida por casos sintomáticos. Então, se as pessoas não se expõem e você não consegue ter casos sintomáticos, esses estudos demoram muito tempo. Então, o Brasil foi escolhido por esse ponto. Não existia determinação pela Anvisa. E aí depois, em dezembro, e os estudos começaram em junho, né, de 2020. Aí em dezembro foi que a gente idealizou esse guia de autorização de uso emergencial. E aí foi que a gente falou, não, então vamos fazer inicialmente esse estudo, essa autorização para aquelas vacinas que fizeram o estudo aqui no Brasil, para que, já que a gente teve acesso a todos esses dados, a gente está com um mapa de segurança, de eficácia, de qualidade ao longo de todo esse tempo, é mais fácil a gente conceder autorização de uso emergencial para essas vacinas. E foi nessa lógica, então, que a gente publicou o guia em dezembro. Os estudos já estavam em andamento. E aí depois a gente foi questionado, mas e aí, as vacinas de fora não vão poder ter autorização de uso emergencial também? E aí a gente revisou o guia, né? Então esse guia é de dezembro. Em janeiro a gente revisou o guia, abrindo a possibilidade de que também vacinas de fora pudessem ter autorização de uso emergencial, mas a gente colocou um prazo diferente, porque a gente tinha colocado esse prazo de 10 dias tendo em vista todo esse acompanhamento. Só que para a vacina de quando vem de fora e a gente não tem acesso a dado nenhum, a gente precisa de um tempo maior para fazer essa análise. Entendi. E nesse cenário, quais são as chances da gente ter outras vacinas, além das 3? Tem mais alguma na fila aí? A gente tem a vacina, o registro da vacina de Oxford, que é da AstraZeneca e da Fiocruz, que está em andamento, né? A gente está em discussão com a Sputnik, com a Covaxin, que são duas vacinas aí que têm parceria com empresas, a Sputnik com a União Química, a Covaxin com a Precisa, que é uma empresa que importadora, que pretende trazer essa vacina para cá. E temos outros desenvolvimentos no Brasil também, né? No Brasil e fora do Brasil, outras vacinas que estão em fases preliminares ainda, né? No Brasil, a do UFMG está na fase que a gente chama de não clínico. Agora eles vão começar a ir para o estudo clínico. Outras vacinas do exterior também já nos procuraram para apresentar informações, mas ainda preliminares. Então ainda não dá para contar como vai ser rápido. Mas e tem também a iniciativa do COVAX Facility, né? Não sei se você já viu, né? A gente tem também. Podemos falar um pouquinho disso sobre pois é. Eu achei a iniciativa do COVAX Facility, eu particularmente agora falando, achei fantástica, porque assim não tem como, se a gente pensar assim, se a gente tem um mínimo de humanidade, a gente sabe, a gente entende mínimo como funciona o sistema financeiro global que a gente vive, não tem como um país, por exemplo, como o Paraguai, concorrer com o Brasil na compra de vacina. Não existe, sabe? Não tem como. Então, a OMS... né? Geopolítica. A OMS foi fundamental nesse sentido. Criou esse consórcio de países, então mais de 200 países que contribuem com um percentual do seu PIB, com um percentual da população que pretende vacinar. E aí, com esse fundo, com esse montante, a OMS consegue negociar de maneira muito mais eficaz, muito mais eficiente com as fabricantes. E aí o COVAX Facility, o Brasil aderiu com 10% da população.
E aí a ideia é que a gente receba vacinas lá. A OMS vai comprar vacinas que foram aprovadas, tem um portfólio, né, de vacinas que eles já pré-qualificaram, e eles vão comprar as vacinas para os países à medida que elas vão sendo aprovadas pelas agências reguladoras. E o Brasil, a Anvisa, faz parte do comitê da OMS que está avaliando as vacinas, né? Então, a gente está fazendo... os nossos especialistas estão lá junto com a OMS, analisando a eficácia, segurança e qualidade dessas vacinas para que possa vir pelo COVAX Facility também. Então, tem essa perspectiva. Excelente. A gente tem aqui uma pergunta da Carol. Ela pergunta se a Sputnik já respondeu os questionamentos levantados pela Anvisa, de dados de estudos que foram conduzidos na Rússia. Eu imagino que a Rússia seja um desses países com os quais o Brasil não tem acordo de troca de dados, né? Isso. A Rússia não tem esse acordo com a gente, e a Rússia também não faz parte do ICH, que é esse fórum que eu mencionei, né? Que é um fórum que a Anvisa agora é membro gestor. A União Química não respondeu até o momento, as exigências continuam em aberto, né? As exigências são exigências que estão relacionadas tanto à parte de eficácia e segurança dos estudos conduzidos lá na Rússia, quanto também da parte de fabricação, né? A fábrica lá russa e as condições de boas práticas que foram empregadas para a fabricação dessas vacinas. Então, tudo isso compõe esse pacote de informações que precisam ser enviadas para que a gente possa tomar uma decisão. Ótimo. Aliás, pessoal, mandem perguntas. Eu sei que, Gustavo, eu queria te dizer que, apesar de ter poucas perguntas aqui no Instagram, eu estou recebendo no meu WhatsApp, assim, estou amando esse Gustavo, ele me representa, tomara que a gente tenha muitas pessoas assim, tudo aqui no meu privado. Legal. Muito obrigado pelo carinho, pessoal. Bom, olhando para todo esse cenário, a gente está chegando aqui bem no fim das nossas perguntas. É possível garantir à população que todas as vacinas são seguras? Porque a gente vê muita gente dizendo que não vai vacinar, né? Por algumas declarações políticas e tudo mais. O que você pode dizer? Olha, a gente colocou no nosso guia de autorização de uso emergencial que o acompanhamento mínimo é de 2 meses. Por quê? Esse é o período em que a gente consegue ter respostas concretas sobre os casos mais graves que podem causar com vacinação. Então, essas respostas mais agudas são respostas que acontecem geralmente nesse período aí de 2 meses de acompanhamento. Então, esse critério mínimo já traz para a gente uma segurança, e a gente tem ali um mapa de todas as reações que aconteceram, e a gente viu que não aconteceram reações graves. Tudo isso a gente colocou na bula. Então, claro, se a pessoa quiser consultar, saber exatamente o que foi que aconteceu, quais são os possíveis casos de reações, para saber, de repente, se tem alguma predisposição ou não, sei lá, isso tudo está em bula. Isso a gente quis ser muito transparente para trazer essa segurança para as pessoas. O acompanhamento a longo prazo vai continuar, e por isso que a gente propôs e estruturou uma estratégia de monitoramento bastante complexa e importante para a gente acompanhar online, ou seja, qualquer reação que acontecer a gente vai saber, porque está tudo preparado para esse monitoramento. Então, por isso que as pessoas podem ficar tranquilas de que a vacina é segura, as vacinas, todas que a gente aprovou, são seguras, e eu sei que na verdade, esse medo de se vacinar vem, na verdade, uma coisa maior, né, do que propriamente a Anvisa ou essas vacinas, né? Esse movimento anti-vacina que já há algum tempo vem se consolidando aqui no mundo, né? Não é uma coisa só do Brasil. Desde lá do começo do século XX, né, Gustavo? Vamos falar. Desde lá da revolta da vacina. Pois é, e assim, tendo a agência reguladora, nós somos capacitados para isso, nós somos treinados para isso, para olhar esse mapa de segurança e falar, olha, vale a pena essa vacina ser disponibilizada. E por isso que a gente defende tanto a análise da agência, porque a gente sabe que quando você sai da sua casa, você vai até lá, você quer saber se aquela vacina realmente ela é aquilo mesmo, ela é segura, e a gente tem feito o nosso trabalho nesse sentido. Então, as que a gente aprovou
podem ser utilizadas tranquilamente. Excelente. A Sam Menezes, ela está perguntando aqui, o que a Anvisa avalia nas vacinas mesmo? Sam, o Gustavo falou logo no comecinho da nossa live. Eu vou pedir para ele falar só os 3 pontos, mas se você quiser saber em detalhes, no fim do dia, esse vídeo vai estar integral aqui no Instagram e no YouTube, tá bom? Gustavo, só os 3 pontos. De maneira básica, é isso que a gente tem falado, né? Segurança. A gente precisa saber se a vacina é segura, quais são as reações que ela que podem causar quando a pessoa toma. Se tem reação adversa grave, se tem reação leve, qual é o percentual de reação de cada uma, de febre, dor no local. O que a gente tem visto muito é isso, né? Febre, dor no local, mal-estar, essas reações que são consideradas leves. Com a eficácia, né? A gente precisa saber qual é a porcentagem que essa vacina funciona, né? Quando a gente fala de porcentagem, tem a ver com isso, né? Com o fato de que os estudos para eficácia de vacina são estudos que dividem as pessoas em vacinados e quem toma placebo, e a gente calcula, por meio de uma abordagem estatística, quantos por cento a vacina é capaz de proteger contra casos sintomáticos da doença ou contra a transmissão do vírus, né? Importante destacar um ponto aqui que eu lembrei, que as vacinas que a gente aprovou agora ainda não tem resultados sobre a capacidade de transmitir ou não o vírus, de impedir a transmissão ou não do vírus, né? Então, por isso que mesmo vacinando, as medidas de restrição devem continuar, porque até a gente ter esse dado mostrando que realmente a vacina a vacina impede a circulação do vírus, a gente vai precisar continuar com as medidas. E, por último, qualidade, que é o que eu estava falando, né? Assim, se você não nos estudos, se você observa que realmente a vacina é segura e eficaz, mas quando você vai fabricar, aquilo não se reproduz, não vale a pena. Então, por isso que a gente precisa saber qual é o local que fabrica, quem fabrica, quais as condições para poder dizer que a vacina realmente tem qualidade. A gente teve uma perda de sinal aqui, Gustavo, eu estou só reconectando. Importante que tudo isso que você falou ficou gravado. Tá bom. Então, eu só vou reconectar, mas a gente pode seguir aqui porque está gravando. Tá bom. E aí, de noite, eu edito e coloco. O Marcelo, ele fez uma pergunta de por que demora tanto para a fabricação das vacinas. Pois é, essa é uma questão complicada de responder. São vários fatores que podem interferir na fabricação, né? Primeiro tem que ter material, tem que ter insumo, tem que ter o equipamento, tem que ter a equipe. Então, assim, são vários fatores que podem ser resposta a essa demora, né? A gente viu que no Brasil teve uma questão relacionada aos IFAs, né, que são os insumos farmacêuticos ativos da vacina, e isso fez com que atrasasse os cronogramas, né? Então, mas os fatores podem ser diversos e é uma questão que precisa ser acompanhada com muito, muito cuidado, assim, né? Porque não falar, não, eu quero vacina, fabrica aí para mim. Não é tão simples. Entendi. E para fechar, eu queria te fazer uma pergunta mais que é um pedido de ajuda. Existe um grupo de mulheres do Brasil, eu não sei se você está acompanhando, ele é liderado pela senhora Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, e ela trouxe algumas outras lideranças que estão se unindo para trazer soluções para vacinar a população até setembro de 2021. Eu, com muita honra, comecei a fazer parte desse grupo, mas quero fazer parte de não simplesmente colocando a minha carinha ou o meu logo, mas tentando ajudar. E aí a minha pergunta é, como que essas lideranças podem ajudar nisso? Eu sei que a questão da vacinação ela vai muito além da Anvisa, ela tem políticas públicas de distribuição e de autorizações que vão além da Anvisa, mas existe alguma forma desse grupo ajudar que você consiga pensar assim? Olha, eu só consigo pensar de onde eu falo, né? Que é da agência reguladora. E eu acho que esse grupo ajudaria muito se lutasse pela manutenção da análise da agência, sabe? Pela importância de ter a agência olhando para essas vacinas, porque eu sei, todo mundo quer vacinar, eu quero me vacinar. Eu não me vacinei ainda porque eu não sou dos grupos prioritários.
Mas claro que, sendo uma vacina aprovada pela Anvisa, eu me vacinaria com qualquer uma delas. Só que eu quero vacinar com uma vacina segura, eficaz, de qualidade. Então, assim, eu acho que muito que eu acompanhei, assim, às vezes na rede social, o pessoal, libera logo, libera. Mas não é assim. A gente precisa ter vacina que funcione, senão não vai adiantar, né? Senão, aquela questão, tudo bem, todo mundo, eu estou vacinado, mas que adianta se não funcionar a vacina? Se não conseguir atingir a imunidade de rebanho para impedir a circulação do vírus. Então, por isso que eu acho que do meu ponto de vista, nesse grupo, eu acho que se puder nos ajudar nessa luta para não perdermos a nossa autonomia e a nossa capacidade de análise, eu acho que já será uma grande ajuda. E, claro, nas outras estratégias de negociação, de aquisição no Ministério, eu acho que também já ajudaria muito, né, nesse sentido. Conte com isso, eu estou passando para elas hoje ainda, esse ponto. Você falou em imunidade de rebanho. Vocês têm uma estimativa de qual seria o percentual da população vacinada para garantir a imunidade de rebanho? A gente costuma usar essa discussão que foi feita entre as agências reguladoras, que se a gente conseguisse 60% a 70% das pessoas com anticorpos, isso já garantiria... esse é um cálculo bem complexo, porque leva em conta o grau de transmissibilidade do vírus, né? E a gente sabe que as cepas podem alterar esse grau de transmissibilidade. Mas se a gente tiver aí a média entre 60% e 70%, a gente acredita que já o vírus pararia de circular. Nessa questão da imunidade, tem muitas pessoas que contraíram a doença e que estavam com nível de anticorpos altíssimo e agora estão contraindo pela segunda vez. Então, quer dizer, ter os anticorpos contraindo a doença não é garantia de que você está imunizado para sempre. A vacina, qual é a perspectiva para isso? Ela vai imunizar a longo prazo ou não é possível afirmar ainda? Pois é, a gente está acompanhando esses dados, né? Esses são dados também que a gente não consegue acelerar e vai depender muito do monitoramento, porque justamente é isso, né? Os anticorpos, a gente tem vacina que você toma uma vez na vida e tem vacina que você tem que tomar frequentemente, né? Então, como a da gripe, toma uma vez por ano. Como a da gripe. Então, isso faz parte da estratégia da Anvisa também de monitorar, e é nosso trabalho também, acompanhar para verificar se os anticorpos, que são anticorpos que são neutralizantes, quanto tempo eles se mantêm. Isso faz parte da imunogenicidade, uma análise que a gente faz. Ótimo. Ficamos ansiosos para saber isso por novos e mais dados. ainda para nos vacinar o mais rápido possível. Claro que respeitando todos os grupos, né, pessoal? Então, assim, cada um na sua vez, se organizar direitinho, todo mundo toma. Com certeza. Gustavo, eu quero te agradecer muito. Esse vídeo ele vai para o Instagram no final do dia, eu vou fazer algumas edições só para tirar aquele comecinho e aquela parte que caiu. Vai também para o nosso canal do YouTube, depois eu passo o link para você. E obrigada por nos atender até nessas condições adversas aí, foi ótimo. Muito obrigado, viu, Silvia? Obrigado pela oportunidade, muito sucesso para você e para todas que estão na luta aí por vacinas, por vacinação, por vacinas de qualidade, segurança e eficácia. Muito obrigado. Eu espero que, graças ao trabalho de vocês, a gente possa estar aí presencialmente rápido. Com certeza. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau.